Bem-vindos a mais uma rubrica do Conversas da Mudança, este espaço onde conversamos com candidatos do movimento independente Vamos Mudar, que se candidatam, passa a redundância, às eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal. Já falámos também com candidatos às juntas de freguesia. O meu convidado de hoje é o Dr. António Curado. Ele é candidato cabeça de lista número 1 à Assembleia Municipal pelo Movimento Independente Vamos Mudar. É médico há mais de 35 anos, tem a especialização em gastroenterologia, é o diretor de serviço de gastroenterologia do Centro Hospitalar do Oeste e já foi diretor diretor clínico do Centro Hospitalar do Oeste entre 2016 e 2018. É, portanto, uma pessoa com um elevado conhecimento daquilo que é o sistema de saúde português e, mais especificamente, local, regional do Oeste. Dr. Curado, bem-vindo, obrigado por partilhar aqui este bocadinho de conversa do movimento Vamos Mudar e comigo também. É um gosto. A sua especialização em saúde, obviamente, leva-nos aqui a pensar logo naquelas coisas. Mas eu, antes naquelas coisas do hospital, tudo aquilo que é o problema, os problemas que afetam as pessoas e que as pessoas temem muito pela sua vida e pela sua saúde. Mas vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Eu gostava de lhe perguntar, porque o senhor foi a primeira escolha do Vítor Marques, foi a pessoa que partilhou com ele desde o primeiro dia a essência e o crescimento deste movimento. Como é que recebeu o convite? Se é que foi um convite, se é que não foram ideias partilhadas ao longo de algum tempo? Como é que estas coisas foram acontecendo entre si e o Vítor Marques para chegarmos ao ponto em que estamos, com uma lista que já vamos também depois, mais à frente, falar um bocadinho sobre isso? Exato. De facto, eu até já disse isso publicamente, já expliquei um pouco isso. Houve um contacto inicial que eu confesso que, e já o disse também, que estranhei um pouco, porque ao fim e ao cabo conhecia a pessoa do Vítor Marques, presidente da Junta de Freguesia, tínhamos tido alguns contactos, vários, obviamente, dentro de cada um até das suas respectivas funções, mas de facto até nem tínhamos assim uma grande proximidade de contactos regulares. E quando me telefonaram para ter uma conversa, a primeira ideia que me ocorreu foi de alguma surpresa, mas de facto, quando foi exposta a situação, eu de facto não hesitei, porque, como já disse também, a figura do Vítor Marques inspirava-me confiança e também porque, na verdade, a questão da preocupação com a coisa pública era uma coisa que já estava em mim há muito tempo, nomeadamente a nível dos cuidados hospitalares, mas não só. Portanto, a participação cívica. Eu já agora peço desculpa de interromper, porque eu não mencionei que o senhor faz parte do Conselho da Cidade, é presidente da mesa da Assembleia. A sua participação cívica vem de há muito tempo, na verdade, nesta cidade. Sim, embora sim, o senhor não seja originário daqui, mas já cá está há muitos anos. Há 30 e, portanto, eu vim em janeiro de 85, quase que estaria para dizer... É só fazer as contas. Exatamente. Exato, há mais de 36 anos. E de facto também sempre tive, a nível associativo, preocupações mais na área das associações profissionais, das associações relacionadas com a minha profissão, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, de Endoscopia Digestiva, o Núcleo de Gastroenterologia dos Hospitais Distritais. Sempre tive uma atividade associativa vincada. Depois, talvez, relacionado com Caldas da Rainha, aquilo que porventura me terá dado a conhecer mais às pessoas foi aquele período em que passei como porta-voz da Comissão de Utentes do Hospital em 2012, 2013, precisamente quando se estava a constituir o Centro Hospitalar do Oeste, porque havia grandes preocupações em relação à forma como se faria a fusão entre os hospitais, que na altura eram Centro Hospitalar Oeste-Norte, que englobava Caldas da Rainha, Peniche e Alcobaça, e depois a fusão com Torres Vedras. Lá está,
queríamos falar de outros temas, já estamos na área Mas da saúde. esta conversa é uma conversa que vai fluir, portanto vamos continuar a falar naturalmente. Exato, mas sempre me preocupou efetivamente a participação cívica e, portanto, mais diretamente relacionado com a saúde, mas depois também no Conselho da Cidade, preocupação com o orçamento participativo, com a participação democrática das pessoas, com o incentivo à participação cívica, foram coisas que sempre me disseram algo e por isso quando fui convidado para este tipo de função, para este tipo para participar ativamente em termos de uma candidatura autárquica, também senti a necessidade que estávamos a precisar de mudar há muito tempo. Também já sentia essa necessidade de mudança há muito tempo. E, portanto, achava que, de facto, não se, ao longo do tempo cá viva, há mais de 3 décadas, não se estava a corporizar candidaturas que fossem uma verdadeira oposição à gestão habitual. Mais que uma oposição, uma alternativa válida. Uma alternativa válida, exatamente. Como é que vê a Constituição? O senhor certamente fez parte disso, obviamente, não é? A equipa que conseguiram reunir. Dá-lhe satisfação olhar para os colegas das várias listas e ver aquilo que... Esse foi um dos aspectos a competência que se conseguiu reunir? Esse foi um dos aspectos mais interessantes também, porque ao fim e ao cabo eu já alguma vez me ocorreu a seguinte comparação, quer dizer, aqui há poucos dias estive de férias no interior do país, fugindo um bocadinho à pandemia, e fui ver o nascimento de um rio, o rio Coa, e que nasce num ping-ping. E que eu pus até lá a mão a tapar o ping-ping só por alguns segundos. mas depois daquele ping-ping vem uma corrente, vai alargando, vão fluindo, vão se juntando as águas até fazer um grande caudal, e de facto foi um bocadinho isso, esse tipo de comparação que eu senti. De facto, começa-se com 2 ou 3 pessoas, e depois o grupo, vamos falando de quem poderá vir a integrar o movimento, vamos fazendo convites, vamos juntando pessoas, vai-se crescendo numa dinâmica constante, e é preciso ver que isto que o Vítor Marques, quando anunciou a sua intenção de se candidatar, foi a 2 de março, portanto há meia dúzia de meses. Ainda não chega, exatamente, há meia dúzia de meses. Sim. E portanto foi muito gratificante ver que se juntam pessoas com qualidade, que se juntam pessoas que têm um currículo vasto atrás de si, que se parte, ao fim e ao cabo, da cidadania para a política, que se trazem pessoas a participar nesta atividade política para todos os efeitos, que habitualmente não participavam, portanto, trazer as pessoas para a atividade pública, para a gestão da coisa pública, e pessoas com qualidade que estavam, por vezes, porventura, esquecidas. E foi gratificante porque, inclusivamente, o programa, as ideias foram sendo buriladas, foram sendo trabalhadas em conjunto, com o aporte de cada um, conforme as áreas que cada um dominava. Isso foi muito gratificante. Ficou surpreendido com algumas pessoas que aceitaram e que eventualmente pensou que, pela sua atividade profissional, pelas variedíssimas coisas que fazem, pela vida que têm, podiam dizer que não aceitariam porque ainda não estavam numa vida que lhes permitisse fazer isso? Verificou-se com entusiasmo quando conseguimos juntar A mais B e a pessoa fulano e ciclano, e à medida que o grupo ia crescendo eu pensei assim, boa, estamos aqui numa boa dinâmica, e de facto isso concretizou-se, e portanto como o movimento, como já disse, tem meia dúzia de meses, não é fácil, apesar de tudo, juntar dezenas, centenas de pessoas, contando com freguesias, etc. Não é fácil, mas de facto conseguiu-se muita dinâmica, conseguiu-se ir sempre trabalhando em equipa, e conseguimos... E acha que os cidadãos caldenses conseguem perceber, ou já conseguiram começar a perceber, a qualidade, mais que a qualidade, a competência que as pessoas que estão nas listas do Vamos Mudar trazem, e que a sua experiência de vida, a sua experiência profissional, as suas competências, aquilo que já atingiram alguns em patamares de vida, que isso é na verdade uma mais-valia àquilo que é o panorama, eu tenho que fazer esta comparação inevitavelmente, da política partidária, em que muitas vezes há uma hierarquia e não
uma meritocracia, não é? Exato, sim. Pronto, acho que sim, acho que nós costumamos dizer no próprio grupo, e eu quero que isso também fique claro, que somos um movimento independente dos partidos, mas não somos contra os partidos políticos no sentido de considerarmos, e eu considero, que os partidos são o sustentáculo da democracia, são da democracia representativa, e portanto, agora que nós estávamos a sentir necessidade de haver um movimento porque os partidos neste momento estão muito fechados sobre si próprios e, nomeadamente em Caldas da Rainha, estão muito fechados sobre si próprios e, portanto, não permitem que toda um conjunto de pessoas com qualidades profissionais venham a sobressair socialmente. E eu penso que este movimento conseguiu trazer pessoas de diferentes áreas, nomeadamente até de diferentes áreas profissionais. Por exemplo, na lista que eu encabeço, há médicos, há enfermeiros, há comerciantes, há empresários, há professores, há administrativos. De facto, Há gestores, pronto, há uma grande até uma área. senhora bastonária de uma ordem, não é? A bastonária da ordem dos biólogos. Exatamente. Com muito gosto. Muitas vezes, e isto às vezes é a forma que algumas pessoas têm de conseguir depreciar isto ou aquilo, tem-se dito que também muitas das pessoas que estão no Vamos Mudar estão ligados ou estiveram ligados a partidos e que este movimento é muito de esquerda. Como é que comenta isto? São conversas que me chegaram a mim pessoalmente, diretamente. Como é que comenta isto? Comento pelo seguinte facto, agora nós olhamos muito para as redes sociais e ainda há pouco tempo eu respondi a alguém que acusava o movimento de ser muito de direita. Mas afinal somos muito de direita ou muito de esquerda. E pronto, não vou entrar aqui agora... As pessoas continuam a ter este estigma de ter que dividir a política entre esquerda e direita e esquecem-se da política da cidadania, que não tem que estar em lado nenhum. Aquilo que tem que fazer é trabalhar para as pessoas, não é? Eu não deprecio completamente a questão das ideologias. Aceito que as pessoas tenham as suas ideologias. Muito embora, de facto, nós atualmente, isso então seria uma conversa mais prolongada, nós vivemos atualmente numa desideologização da política a nível mundial. Quais são os movimentos, quais são as grandes correntes políticas atualmente? Quais são as grandes correntes políticas? O comunismo sabemos que falhou, o liberalismo também falhou, a social-democracia, já nem se fala em social-democracia, nem se fala, quer dizer, se calhar é aquilo que apesar de tudo subsiste mais, mas aquilo que nós estávamos habituados na década de 70, por exemplo, a elogiar o modelo social-democrata nórdico, no já não se fala muito nisso. A democracia cristã, muito representada no final do século passado, já não se fala muito em ideologias, mas obviamente que, e de facto, caberia perguntar o que é que de facto neste momento faz a diferença entre a esquerda e a direita. Muito embora ainda haja, obviamente, uma das coisas que eu gostei muito no movimento é que nós não aceitássemos determinado tipo de extremismos, e estou a pensar em alguns, portanto não vale a pena sequer referi-los. E portanto, eu acho que o movimento tem essa vantagem também. Tem a vantagem de atrair pessoas que, independentemente do seu posicionamento inicial, conjugam ideias numa vontade de fazer melhor pela sua cidade, e também, por outro lado, também direi que, do ponto de, mesmo valorizando as ideologias, isso é menos importante a nível local do que se fosse uma eleição nacional. Uma eleição nacional, como é que se constitui o governo? De que área de pensamento é que se constitui o governo? Aí podemos ter uma atitude... Agora, a nível local, conhecendo as pessoas, sabendo o que é que elas são capazes de fazer, sabendo como é que se movimentam e como é que são capazes de gerir determinado tipo de situações, são capazes de gerir os assuntos autárquicos, são capazes de estar perante o conhecimento que têm do meio das pessoas. Acho que isso que é fundamental. Mas ainda há muito o conceito de política partidária e há muitas pessoas que ainda têm muito aquela ideia de vão votar no partido porque sempre votei neste partido e vou continuar a votar. Sim. Acha que isso ainda vai continuando a acontecer? E eu até dividia isto entre o meio urbano e o meio mais rural?
Acho que ainda vai continuar a acontecer. Acho que ainda há pessoas que vão votar porque lá está o símbolo, não sabem se foi apresentado programa, se não foi apresentado programa, o que é que defendem, o que é que não defendem atualmente para este período autárquico, para estes 4 anos, quais são as propostas, e acho que vai acontecer que as pessoas muitas vezes olham para o símbolo, pura e simplesmente. Agora, que também estamos a viver, até a nível internacional, alguma crise, como eu já falei há bocadinho, dos próprios partidos políticos, e cada vez aparecem mais movimentos independentes, mais movimentos que eu acho que os partidos... Os partidos estão a dar estão a dar o flanco, estão a dar espaço a que cresçam, sim, não só os movimentos independentes, mas os extremismos, como estava a falar há pouco, e que nós tanto tememos, mas que outros tanto gostam. Exato. Acho que os partidos políticos, ao não se abrirem, ao não compreender os novos tempos, ao não irem de encontro às necessidades das populações, estão de facto a criar problemas e a deixar que existam. E porquê é que isso está acontecendo nos partidos? Já agora só por uma questão assim de curiosidade. Pois, é uma resposta difícil, existe a tal questão dos aparelhos dos partidos. Há uma ordem sequencial volto a repetir o que falei há pouco, de não se valorizar tanto a meritocracia, mas sim porque se vem de uma juventude que se passou que se colocou cartazes, que se meteu bandeiras, andou a apitar e depois a seguir então tem direito a um lugar? Acho que sim. Acho que essa questão se põe. Acho que nos lugares públicos, então isso, nos lugares públicos de topo, conta muito o cartão, independentemente do mérito. Efetivamente nós temos, apesar de tudo isso, e independentemente de ser este ou aquele partido, mas temos a colocação em determinado tipo de lugares de alguém da confiança política para que as coisas sigam aquele caminho. Exatamente, sem olharem ao mérito. E eu acho que é uma coisa que faz falta em Portugal, que é, e que nós costumamos dizer que nos outros países não acontece tanto assim. De facto, quem tem mérito para determinado tipo de lugares, ocupa esses lugares pelo mérito. E não porque... Ainda há profissões onde isso acontece. Eu acredito na sua que ainda vá... Sim, acho que sim. Acho que as pessoas que têm mérito se destacam, não acredito que sim. Porque a competência depois vai moldando também, não é? Há um escrutínio. Não estamos a falar da sua profissão, como é óbvio. Há 7 candidaturas à Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Isto é bom ou é mau? A dispersão de votos que possa vir a haver? Bom, do ponto de vista da análise da dispersão de votos, penso que é bom, mas também, apesar de eu, obviamente, até já fazer sentir que não gosto de determinado tipo de extremismos, mas é bom que as pessoas haja uma ampla representatividade de todos os setores da sociedade. E, portanto, o facto de haver 7 candidaturas, eu acho que é bom. Acho que enriquece E é sinal que as pessoas têm interesse pela vida pública? Exato. O senhor há pouco falou no programa, e o programa do movimento está publicado desde o dia 31 de julho nas redes sociais, para quem quiser consultar. O que lhe pergunto é se gostava de poder comparar o programa, e estamos em finais de agosto, portanto já passou praticamente um mês, se gostava de poder comparar o programa que ajudou a elaborar com qualquer outro. Sim, por acaso é uma coisa que já me ocorreu. Mas que não consegue fazer. Exatamente. E isto é um erro do movimento? Acha que se precipitaram, que podem ter entregue alguns trunfos? Não penso isso. Nós, inclusive, até queríamos entregar, se calhar até mais cedo, mas acho que foi na altura própria, mas se calhar até mais cedo... Era importante vincar as ideias que se querem defender. Exatamente. Porque, pronto, como somos um movimento recente, aquilo que se questionava era... Bom, ok, é um conjunto de pessoas, vão aparecendo nomes, vão aparecendo nomes que eu acho que com peso, mas então
qual é que é o vosso programa? E era importante sair esse programa, e saiu, e eu acho que é um programa com qualidade, e também já me ocorreu, porque nós, ao fim e ao cabo, no meio destes conhecemos as pessoas, já me ocorreu contactar os restantes candidatos a pedir o programa para eu próprio poder comparar. Os programas devem ser públicos, mas de facto não é fácil, mas eu estou bastante satisfeito com o programa que o Vamos Mudar conseguiu, para as diferentes áreas da gestão autárquica. O senhor é uma pessoa que fala com muita gente e certamente tem algum feedback da rua, do Vox Populi. O que é que sente em relação às pessoas e à intenção ou não do voto no movimento? Se eu lhe perguntasse agora se acha que vai ganhar, o que é que me diria? Eu acho que sim. Acho que sim, pode ser um bocadinho... Sente-se suficientemente apoiado por aquilo que vai ouvindo? Acho que sim. Ou acha que as pessoas que não votam não lhe iriam dizer? Bom, eu também não ando a fazer essa sondagem no dia a dia. Sim, conversa. E também, de facto, em termos profissionais, eu também tenho uma atividade profissional intensa. Eu, obviamente, durante as minhas horas de atividade profissional, não abordo esses assuntos. Quer dizer, se porventura as pessoas me abordam e me falam sobre esse assunto, eu não terei que ignorar. Mas não falo nunca... Claro, é óbvio, não faz a sua campanha eleitoral no hospital, não é? De forma nenhuma. Agora, o que eu sinto é que existe vontade de mudança Tem sentido uma bola de neve a crescer? Efetivamente, sinto essa bola de neve a crescer e sinto que é possível ganhar. O que era uma coisa impensável há uns tempos atrás. Que parecesse um movimento com potencialidade para disputar uma vitória eleitoral em Caldas da Rainha com o partido que é habitualmente maioritário. Num cenário de igualdade, imaginando que há uma igualdade em variações, acha que era possível uma governação tranquila, com alguns acordos, com algumas parcerias? Posso responder que enfim, sobre uma coligação vou guardar para perguntar ao Vítor. Exato. Ok, acho bem. Não lhe quero perguntar isso, mas acha que seria uma situação... Acho que o tipo de pessoas que, pelo menos da nossa parte, constituem as listas são pessoas com grande tolerância democrática. Não são pessoas de extremismos, são pessoas de capacidade de diálogo, de capacidade de ouvir. Isso é fundamental para se poderem construir pontes, portanto, se elas vierem a ser necessárias. De facto, da nossa parte, eu acho que, de uma forma geral, somos pessoas que pensamos naquilo que pretendemos alcançar, na melhoria das condições, de gestão da autarquia, na cultura, na saúde, no desporto, no ambiente, na sustentabilidade. É aquilo que pretendemos atingir e seguramente que se vierem a ser criadas condições para que nós possamos melhorar essas áreas, conseguiremos construir pontos, com certeza. O senhor teve, obviamente, uma participação mais intensa na elaboração do programa no que a área da saúde e do termalismo diz respeito. Exato. No CCC, inclusivamente, quando foi na apresentação pública da lista, fez uma pequena alocução sobre este tema. E eu, porque já falámos nisso, ia começar já pelo fim, quer dizer, porque é o tema, que é a situação do Hospital Distrital das Caldas, que neste momento é o Centro Hospitalar do Oeste, dividido em 3 polos, Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. O senhor já foi diretor clínico deste centro hospitalar, já conversou comigo em tempos no Céu de Vidro, e uma das razões que nos deu na altura foi a dispersão de locais e que isso se tornava muito complicado de gerir. É o cenário que continuamos a ter e cada vez mais degradado. E o senhor que está lá dentro certamente falará disso com mais pormenor e com mais propriedade, obviamente. Pois, eu quando aceitei precisamente por me conhecerem como uma pessoa
que, sendo médico, lutava por melhores cuidados hospitalares no Oeste. E quando aceitei ser diretor clínico do Centro Hospitalar do Oeste, naqueles quase 3 anos, 2016 a 2018, achei que iria conseguir contribuir para soluções eficazes na área dos cuidados hospitalares no Oeste. Efetivamente, apesar da boa relação na altura, e inclusive com o Ministério, não conseguimos, apesar de tudo, dar esse salto que eu pensava que se iria dar. E obviamente também posso dizer aqui, acho que não corresponde à verdade, portanto, quando me convidaram para continuar, eu achei que havia forma de lutar por melhores cuidados hospitalares de outra forma e não a continuidade, a aceitação daquilo que estava a acontecer. Porque, de facto, 3 polos hospitalares com 3 urgências abertas, as pessoas não têm noção de que isso não oferece qualidade. E isso não quer dizer que não haja, e eu tenho que ressalvar sempre isto, porque eu estou cada vez mais a ver novos profissionais a aparecerem, profissionais de qualidade, em Caldas, em Torres, em Peniche, profissionais de qualidade, mas não suficientes para construir uma massa crítica importante. Porquê? Porque são dispersos e porque há urgências dispersas e, portanto, a solução não há volta a dar. Passa por um único hospital para toda a região. Há uma solução que eu em breve irei escrever, ainda dentro de poucos dias, e que também passou aqui numa entrevista com o ex-secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, numa conversa que eu tive com ele, e que essa solução vai passar por um hospital e depois clínicas de ambulatório noutros polos, mais noutros polos. E eu acho que nós poderemos pôr essas clínicas de ambulatório na Nazaré, que tem deficiência, tem falta de cuidados, podemos pôr essas clínicas de ambulatório em Peniche, em Torres Vedras, e uma unidade hospitalar central com 400 camas em Caldas da Rainha. Essa terá que ser... Forçosa necessariamente nas Caldas da Rainha. Em Caldas da Rainha, como centro, é o centro. Havia alguém que dizia que quando se pensa nos clientes, temos que pensar num compasso. Temos que pensar que nós estamos nesta região oeste entre Nazaré e Mafra. E, portanto, não pode ser Torres Vedras, porque Torres Vedras está encostado a Vila Franca de Xira, a Loures. Sim, tem outros hospitais com serviço, outros hospitais de drenagem para Lisboa. Nós estamos mais distanciados. Nós, inclusivamente, muitas vezes temos que evacuar doentes de helicóptero. Isso não acontece em Torres. Não acontece em Torres. A distância é muito menor em relação aos hospitais centrais. E, portanto, e também é uma coisa que eu costumo dizer, as pessoas, se nós considerarmos o hospital mais diferenciado a norte, que é a Leiria, e o hospital mais diferenciado a sul, que é a Loures, e se fizéssemos régua esquadro, o hospital ficava a 4 km a sul de Caldas da Rainha. E, portanto, a zona de Caldas da Rainha, a região de Caldas da Rainha, é de facto a região mais apropriada para a localização do hospital. Até porque aqui isto também, muitas vezes não se fala neste pormenor, mas a grande maioria dos profissionais de saúde que trabalham no centro hospitalar também estão aqui sediados, quer dizer, são pessoas que já vivem cá há muitos anos. Se agora retiram daqui o hospital, estas pessoas ou têm que ser deslocalizadas ou vai haver uma dificuldade grande. Nós estamos numa zona do país que é das mais carenciadas, como eu costumo dizer, em termos de cuidados hospitalares públicos, mas curiosamente também do ponto de vista das redes viárias, nós estamos muito desfavorecidos nesse ponto de vista. Sim, estamos bem localizados. E, portanto, eu acho que a localização desse hospital tem que entrar em consideração com as redes viárias, com a A8 para norte, a A8 para sul, com a A15 para o interior, o IP6 para Peniche, e também eu acho que se devia considerar a linha ferroviária do Oeste. Porque ao ser eletrificada e começar a chegar aqui de outra forma, também é um meio de acesso privilegiado. Exatamente. Não é? Acho que se devia considerar tudo isso em conjunto. Continuamos com a dificuldade em fixar médicos. Aqui na região, e agora recentemente, São Martinho do Porto, Alfeizarão, em Tornada vai-se uma doutora também embora, no centro na unidade de saúde familiar das Caldas, também já há médicos que estão a ir no seu período de reforma já e que não estão a ser substituídos.
que é que faz com que a nossa região não esteja a atrair médicos quando nós estamos no litoral, numa zona agradável, perto de Lisboa, eu acho que com condições tão favoráveis para que os médicos queiram ou possam ficar, porque é que não conseguimos? Eu penso que há de facto realidades diferentes e podemos abordar de forma diferente a questão da capacidade de atração de médicos a nível dos cuidados hospitalares e a nível dos cuidados de saúde primários, a nível da medicina geral e familiar. A nível dos cuidados hospitalares, é óbvio que o facto de existirem edifícios degradados, edifícios pouco apelativos, serviços dispersos, falta de unidade de cuidados intensivos, falta de laboratório de anatomia patológica, falta de equipamentos diferenciados, falta de uma ressonância magnética, não é apelativo para os médicos que iniciam uma carreira hospitalar. Portanto, os médicos que iniciam uma carreira hospitalar preferem ficar e que procuram uma especialidade. Se acabaram cardiologia, ou pneumologia, ou gastroenterologia, ou o que seja, por isso é que os concursos muitas vezes ficam desertos, preferem ficar num hospital central bem equipado, bem estruturado. A nível dos cuidados de saúde primários, terei mais dificuldade em dar uma resposta, porque de facto já não é preciso, já não são serviços que precisam de tanta tecnologia, mas isso também não é só aqui na região oeste, é muito extensivo a todo o país. Aparentemente parece que a nível do norte as dificuldades não são tantas, aparentemente, mas a nível da ARS-LVT, a nível da região de Lisboa e Valdo Tejo, de uma forma geral essa dificuldade existe. Também não é só no oeste. Penso que... E um município pode ter uma palavra-chave ou importante nesta situação da atração de jovens médicos, por exemplo? Particularmente na área da medicina geral e familiar, eu penso que sim. Eu penso que é possível. Portanto, há inclusivamente iniciativas e legislação nesse sentido da transferência de competências para as autarquias, e eu penso que é possível haver formas de estimular a vinda de jovens médicos para estas zonas, sim. Voltando ao hospital, que é um tema pesado, não é? Há muito tempo que se anda a fazer um estudo de localização através da OESTSIM. Sabe mais alguma coisa que nós não tínhamos conhecimento acerca disto? Há mais alguma evolução? Para quando é que está previsto vir-se a saber alguma coisa? Não. Soube em devida altura que de facto os prazos estavam sempre a ser prolongados. Soube que inclusivamente estaria previsto há um ano atrás que já houvesse respostas a partir de janeiro deste ano de 2021. Houve também a questão da pandemia, é certo, mas de facto tem-se vindo sempre a protelar e não vamos tendo resposta da OESTSIM. Por outro lado, eu penso que não desvalorizo a vontade das autarquias, e nomeadamente da OESTSIM, mas a instalação de uma estrutura como um hospital novo, com o peso de ser um hospital importante, com 400 camas, não pode ser uma decisão de um conjunto de 9 ou 10 ou 12 autarquias. Essa é uma decisão do Governo Central. Eu acho que o Governo ficou satisfeito com a iniciativa da OESTSIM, porque lavou um bocadinho daí as mãos. E tem estado satisfeito com o desentendimento dos presidentes de Câmara, não é? Exatamente. Querendo cada um puxar para si, acabam por não cair para lado nenhum e o Estado vai deixando andar, não é? Exatamente. Portanto, isso é um assunto, é uma área que tem que ser assumido pelo Governo Central. Tem que ser assumido pelo Governo Central. E, inclusivamente, havia outros hospitais que estavam inscritos, já referenciados no PRR, e o Hospital do Oeste continua a não estar. Quando falamos com os responsáveis políticos a nível nacional, eles reconhecem a necessidade de haver uma nova estrutura hospitalar no Oeste, mas de facto depois isso não se traduz em nada, não se traduz em respostas efetivas. E portanto eu espero que possamos vir a mudar isso. Todos nós gostávamos de ter a chave para esse cofre, mas não está fácil de encontrar. Mas não é? eu continuo otimista, muito embora tenha passado por algumas desilusões, como já disse há bocadinho, mas eu acho que nós vamos
Pronto, o PRR já não será, mas eu penso que o 2030 com 2030 será possível conseguir financiamentos para uma nova estrutura E hospitalar. até lá, o hospital está cada vez mais debilitado, acrescenta-se daqui, puxa-se dali. Sim, mas também nesse caso com eu também tenho contentores, que dizer que, enfim, terá que haver racionalidade, mas não podemos ficar parados, também é verdade, nós temos que responder às pessoas e, portanto, ok, almejamos um novo hospital, mas enquanto não há um novo hospital não podemos deixar de ter algum investimento mesmo nas Não imaginamos atuais. um novo hospital para os próximos 10 anos. Dificilmente isso aconteceria, não é? Eu acho que se houver vontade política é perfeitamente viável ter nos próximos 10 anos, ter no final da década de 20, desta década, acho que é perfeitamente viável. Eu acho que Mas até lá são 9 anos em que temos que dar resposta. Aquilo que temos neste momento, com alguma população, por exemplo, e os censos têm dito que há muita gente a deslocalizar-se, não é? A sair de Lisboa para outros, porque agora o teletrabalho permite isso, as pessoas procuram sítios mais calmos. Se calhar estamos a aumentar a população, estamos a ter mais gente na nossa área de influência, de abrangência, e o hospital continua na mesma. É preciso... Tem havido algumas soluções, têm sido encontradas algumas soluções, por exemplo, a questão da hospitalização domiciliária, por exemplo, tem sido um sucesso e que eu acho que é um caminho a percorrer e continuar. E já agora também direi que, apesar desses caminhos, isso não diminui em nada a necessidade de camas hospitalares. Porque há quem diga, o futuro é através das novas tecnologias, é através da telemonitorização, é através da hospitalização domiciliar, mas isso não diminui o número de camas. A necessidade do número de camas hospitalares. Ou melhor, pode fazer-se uma melhor gestão, mas não diminui o número de camas. Já agora, só dizer uma coisa que não disse há bocadinho. Os hospitais à volta do Oeste têm, os hospitais, as áreas de atração desses hospitais, têm um número de camas por 1000 habitantes de 1,6 em Leiria, 1,5 em Loures, 1,6 em Vila Franca de Xira. Nós temos 1,1 camas por 1000 habitantes. Portanto, nós temos déficit de camas. Porque, quando foi da questão da Troika, quando se tentou reduzir as camas na área de Lisboa, onde foram diminuídas fundamentalmente as camas da área de Lisboa, foi no Oeste, com o encerramento de camas do Hospital Termal e com o encerramento de camas do Hospital do Barro em Torres Vedras. E, portanto, nós somos uma das áreas do país com o menor número de camas por 1000 habitantes. Isso reflete depois na capacidade de dar resposta às necessidades das pessoas. Resumindo este ponto, a autarquia tem um papel importantíssimo a desempenhar nos próximos anos. Fundamental. Acho que pode ter uma resposta de maior proximidade e de intervenção a nível dos cuidados, de saúde primários, acho que pode ter uma proximidade muito maior. Não caberá seguramente à autarquia uma solução para um hospital novo, como eu já disse há bocadinho e sublinhei que é uma decisão do Governo Central, mas a Câmara pode e deve ter força reivindicativa para pedir um hospital para Caldas e para a região. Deve ter, e penso que não tem tido. Essa força. E seria importante que, quando houvesse essa reivindicação, houvesse um entendimento. Alcobaça, por exemplo, aceitou pertencer à Leiria, portanto, se calhar não estará tão ligada já neste momento a este movimento. Mas que Óbidos, Peniche, Bombarral, Cadaval, se houvesse aqui conversações entre presidentes... Mesmo atualmente, Alcobaça tem 3 freguesias, e não são tão pequenas como isso, que é Benedito, Alfeizerão e São Martinho do Porto, que pertencem à área das Caldas da Rainha, portanto, do Centro Hospitalar do Oeste. Exatamente. E, portanto, isto é no Conselho de Alcobaça. Do Conselho de Alcobaça. Porque é um conselho muito grande e também com muita dispersão. A questão de Alcobaça, porque não, enfim, é uma das coisas que nós temos como característica também, porque não ser absolutamente transparentes. Quando se fez a fusão com o Hospital de Alcobaça, Caldas da Rainha, Peniche e Alcobaça, em 2009, porque em 2012 foi quando foi criada depois a estrutura do Centro Hospitalar do Oeste, em 2009, de facto Alcobaça sentiu-se... Era o Oeste-Norte. Alcobaça não se sentiu confortável
Porquê? Porque tinha um hospital que era o hospital principal destes três era o Hospital das Caldas, mas era um hospital insuficiente. Era um hospital, e tinha em Leiria um hospital muito melhor. Então, as pessoas vão querer o melhor para os seus... E, portanto, sim, porque nessa altura o Hospital de Leiria era muito recente também. Muito recente e com maior e com mais capacidade de resposta e maior qualidade em termos estruturais. E, portanto, as pessoas dizem assim, então, mas agora obrigam-nos a ir para Caldas e eu tenho em Leiria melhores condições. E, portanto, daí essa... Já, por exemplo, Nazaré, havia uma grande ligação de Nazaré com as Caldas e eu penso que, de facto, o tal novo Hospital do Oeste deve considerar áreas de Alcobaça, de Nazaré, de Óbidos, de Peniche, do Bom Barral, do Cadaval, de Lourinhã, de Torres Vedras e parte de Rio Maior, inclusivamente. Porque os hospitais, nomeadamente Leiria e o Hospital de Santarém, também são hospitais saturados. E, portanto, e por outro lado, ainda não disse uma coisa que costumo também muitas vezes sublinhar, que é a questão de porquê um hospital novo? É uma questão de racionalidade. É porque, inclusivamente em termos de gastos para o Estado, é uma solução racional, porque é reduzir de 3 para 1. Já falei há bocadinho da solução de 1 mais as clínicas de ambulatório. Exatamente. Mas é diferente. As clínicas de ambulatório serão diferentes, têm um menor custo, obviamente. Porque neste momento é insustentável ter urgências abertas em 3 polos, porque não há capacidade de resposta em termos médicos. Por falar em clínicas de ambulatório, tenho que lhe fazer uma pergunta um bocadinho ingrata, mas como é que vê a situação do Monte Pio Rainha da Dona Leonor neste momento? Não é uma situação ingrata, porque ao fim e ao cabo também, também toda a gente sabe, portanto, eu habituei-me a isso, era os tempos que se viviam quando fiz a licenciatura em 82, esta complementaridade, eu visto um bocadinho a camisola do hospital, mas eu também exerço clínica privada e exerço clínica privada ainda inclusivamente no Monte Pio. Como é que eu vejo o Monte Pio? Vejo que tem que também encontrar soluções. Tem que também encontrar soluções de melhores instalações, de melhor qualidade, e penso que estarão em vias disso. E também outra coisa, e ainda bem que me faz a pergunta. Então, afinal, não era tão complicado assim? Não, porque inclusivamente se vier a acontecer, como se espera, que o próprio Monte Pio venha a conseguir uma estrutura hospitalar privada, imaginemos com 30 ou 40 ou 50 camas, isso não diminui em nada a necessidade de um hospital novo. Essa complementaridade, inclusivamente, é uma complementaridade útil. E há tradições de complementaridade entre os cuidados hospitalares públicos e o próprio Monte Pio. Há 30 anos atrás, quando eu para cá vim, havia uma maior qualidade. Eu quero dizer, sei lá, por exemplo, conhecendo o meu serviço de gastroenterologia, não estou a querer desmerecer ninguém, mas o serviço de gastroenterologia em Caldas era melhor do que o serviço de gastroenterologia em Leiria. Depois há um hospital novo, as coisas crescem, há clínicas, e há um desenvolvimento maior da saúde, por exemplo, em Leiria do que em Caldas. Essa complementaridade é útil, faz um crescimento em rede, digamos assim. Em rede, exatamente. E agora falarmos um bocadinho do Hospital Termal. O Hospital Termal é um património da Câmara agora, não é um património da Câmara, mas está cedido à Câmara para gestão. Abre, não abre, fecha, não fecha. Eu penso que quando se pôs a questão de que o Ministério da Saúde não estava interessado em continuar com a gestão do Hospital Termal, até porque havia aí, precisamente isso foi o que fez atrasar também os nossos cuidados hospitalares, curiosamente. Porque como nós éramos o único hospital do país que tínhamos uma estrutura de gestão que não era entidade pública empresarial, não era EPE, isso criava-nos dificuldades em termos de gestão, e aliás foi no período em que eu estive como diretor clínico que se passou... Se transformou em EPE. E não é uma questão de ser, eu costumava dizer isso também, de ser um entusiasta da gestão empresarial dos hospitais. Não é isso que se trata. É que éramos o único hospital que não tínhamos determinado tipo de ferramentas para fazer uma melhor gestão dos recursos. E o que é que impedia essa EPE? Era precisamente
ao fim e ao cabo, a riqueza patrimonial do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, que incluía o Hospital Termal e a Mata, etc. E toda aquela parte da cidade que estava sob gestão hospitalar ao fim e ao cabo. Não fazia sentido também. E, portanto, eu penso que a Câmara não poderia ter tido outra atitude senão assumir a gestão do Hospital Termal. Muito embora eu pense que deveria, na altura, ter feito mais exigências perante o Governo Central para ter outro tipo de contrapartidas. Penso que deveria ter exigido mais. E não ficar só a receber o menino assim só, sem enxoval. Portanto, porque o hospital precisa de ser requalificado, está-se a fazer esse caminho, e, por outro lado, para além de a retoma dos tratamentos termais tradicionais, é necessário criar uma outra dinâmica de termalismo. Quer queiramos, quer não, os tempos mudam, não estamos no tempo em que o meu pai vinha para cá fazer tratamentos termais e ficava numa enfermaria de 30 pessoas, e não saía do hospital durante 15 dias porque fazia aqueles os tratamentos termais, os banhos, etc. E resguardava-se. E também já caiu um pouco a tradição de se vir para uma pensão e ficar uma semana ou duas. Exato. Mas é possível reinventar o termalismo, é possível dar-lhe este cunho agora do SPA, ao fim e ao cabo SPA, Sane per Aqua. Portanto, e é possível chegar a outro tipo de camadas, portanto, trazer as pessoas para o bem-estar, para além dos tais tratamentos, que também se poderão, obviamente, paralelamente com os tratamentos de reabilitação. Mas as Caldas também têm uma particularidade em relação a outros centros termais que nunca tiveram um desenvolvimento de um hospital que é histórico e tradicional. Os outros têm as suas fontes e depois desenvolvem balneários, alguns muito modernos, com excelentes condições, que permitem até desfrutar de uma estadia hoteleira agradável. Aqui, aquilo que nós temos para já ainda não é isso. Eventualmente, com o novo hotel a ser construído nos pavilhões do parque, poderá vir a ganhar aí alguma dessa dinâmica. Acho que sim, mas também iremos com certeza, dentro dessa dinâmica de reinventar o termalismo, de criar um novo balneário, com certeza, seguramente. Da responsabilidade da Câmara? Da responsabilidade da Câmara, sim. Da responsabilidade da Câmara, enquanto se mantiver com a Câmara, ou não for... E vê isso possível como e onde? Vejo isso possível como... enfim, isso são projetos que ainda terão de ser trabalhados, mas vejo isso possível como a reabilitação de todo o espaço que vier a resultar da criação de um novo hospital. Claro, isto lá está, é uma gestão a 10 ou 12 ou 14 anos. Com a libertação do espaço do Hospital Distrital, poder haver ali um crescimento para cima do Hospital Termal. Exato. E requalificar toda aquela área, nomeadamente do Centro de Artes, etc. Portanto, o Hospital Termal é algo que vê com bons olhos e que acredita que é uma solução e não um problema. Sem dúvida, penso que sim. Penso que sim, como enriquecimento da cidade, como historicamente o nascimento da própria cidade, acho que essa área também tem que ser, obviamente, muito, muito trabalhada. Tanto do ponto de vista, de facto, de um novo termalismo, de uma nova dinâmica, como da própria museologia relacionada com o termalismo também. Da sua área de abrangência da saúde, naquilo que foi o programa do Vamos Mudar, o que é que gostava de destacar para além daquilo que não falámos? Para além daquilo que falámos, o que não tínhamos falado, o que é que ainda gostava de... Bom, já falámos bastante, ao fim e ao cabo, dos pontos principais. Já falámos da proximidade e da acessibilidade. Fala-se aqui também no bem-estar, mas o bem-estar é inerente a tudo isto. Exato. Não, e é outra coisa também, é o bem-estar neste sentido. É possível ter uma política a nível autárquico que tenha sempre preocupações com a saúde das populações, a nível transversal. Isto é, a qualidade do ar, a qualidade do saneamento, os espaços verdes, a promoção do exercício físico, a promoção de hábitos saudáveis, a articulação com a boa educação para a saúde nas escolas. Portanto, é possível... Tudo isto está interligado e é possível existir preocupações com a saúde das populações em todas as áreas de gestão autárquica ao fim e ao cabo. Porque se houver qualidade de vida, também melhora a qualidade da saúde das populações.
E, portanto, essa é uma coisa que é um conceito, que é a saúde em todas as áreas, que é uma coisa que é importante. Pronto, depois já falámos da questão da acessibilidade e da proximidade em termos dos cuidados de cuidados primários, já falámos de uma nova estrutura hospitalar, já falámos do termalismo e da reinvenção do termalismo. Estas são as linhas principais, são 4, 5 linhas principais da área da saúde. Então agora fica-lhe um bocadinho de espaço para se dirigir aos eleitores. Já estamos a acabar. Já temos 1 hora quase feita, não é? As coisas, quando se conversa com esta fluidez e com este interesse, passa muito rápido. Por acaso não dei pelo tempo passar. Mas de facto, aquilo que eu faço apelo é que as pessoas se dirijam no dia 26 de setembro em massa às mesas eleitorais, que votem em consciência, que votem sem complexos, que pensem naquilo que nós podemos melhorar em termos de futuro e espero que depois possamos ter uma vitória eleitoral. Doutor, é sempre um prazer muito grande conversar consigo, pela forma esclarecida como fala, pelo seu entusiasmo, pelo seu empenhamento, pela saúde e pela cidade. E dá-nos muito prazer essa sua vivência disto tudo. Dr. António Corrado é o candidato à presidência da Assembleia Municipal pelo movimento de cidadãos Vamos Mudar, que se candidata às eleições autárquicas às Caldas da Rainha no próximo dia 26 de setembro. E por isso, não esqueçam, dia 26, vão às urnas, votem, e vamos mudar para melhor. Obrigado e vamos ficando connosco.